Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 6 do Evangelho segundo Lucas. Esse capítulo 6 tem uma característica muito interessante, porque neste capítulo 6 nós temos o sermão que não é da montanha, mas é um sermão da planície. É o mesmo sermão que aconteceu na montanha, com as bem-aventuranças um pouco reduzida, mas Lucas situa esse sermão não numa montanha, mas numa planície. Mateus faz questão de dizer que o sermão foi numa montanha. Mateus quer fazer um paralelo com Moisés. Moisés dá a lei numa montanha, né? Recebe a lei numa montanha, e Jesus passa a nova lei, a boa, nova, né, numa montanha. Para Lucas, isso não é relevante. Lucas fala para grego, então não tem por que fazer um paralelo com Moisés. Então o sermão acontece numa planície. Você vai ver hoje aqui nesse evangelho aquela questão das espigas que foram colhidas no sábado. Você vai ver também a questão da cura do homem com a mão seca. E, como eu disse, o sermão da planície. Tá bom? Vamos lá, gente. Vamos ler esse capítulo. Deixa eu te dizer, compartilha esse vídeo, espalha esse vídeo, convida as pessoas para a gente ler junto. Isso mesmo. Seja um missionário da palavra de Deus, isso mesmo. Chama as pessoas para a gente ler junto. O objetivo é a gente ler a Bíblia, entender e tirar dela ali a palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala para nós. Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler. Em um dia de sábado, Jesus atravessava umas plantações. Seus discípulos iam colhendo espigas de trigo, debulhavam-nas na mão e comiam. Alguns dos fariseus lhes diziam: por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus respondeu: acaso não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição, e deles comeu e deu de comer aos seus companheiros, se bem que só aos sacerdotes era permitido comê-los, e ajuntou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Em outro dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam então o pretexto para acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse a um homem que tinha a mão seca: levanta-te e põe-te de pé aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé. Disse-lhe Jesus: pergunto-vos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e foi-lhe restabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, que chamou de apóstolos: Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vinda da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres.
Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que os curava a todos. Agora o sermão da planície. Então ele ergueu os olhos para os seus discípulos e disse: Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos ultrajarem e quando repelirem o vosso nome como um infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós, quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amais os que vos amam, que recompensa merecereis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa merecereis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestais àqueles de quem esperais receber, que recompensa merecereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receber outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem daí esperar nada, e grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é bom para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoais e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Será colocada em vosso regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Propôs-lhes também esta comparação. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Argueiro é cisco, viu, gente? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me, irmão, tirar do teu olho o argueiro, quando tu não vês a trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e depois enxergarás também para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá bom fruto. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se apanham uvas de abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Por que me chamais de Senhor e não fazeis o que eu digo? Todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as pratica, e eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa,
cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar, porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça, sem alicerces. A torrente investiu contra ela e ela logo ruiu. E grande foi a ruína daquela casa. Quanto ensinamento, hein? Eu sei que você já escutou todas esses ensinamentos em outros contextos. Mateus, Marcos, né? Aqui a casa construída sobre a rocha, ela é mais detalhada em Mateus, né? Aqui Lucas faz de maneira mais concisa, né? Mas muito bem, é muito bonito a gente passar esses momentos aqui com Jesus, quando Lucas retoma algumas coisas. O dia de sábado, as espigas, e Jesus aproveita esse momento para dizer: o Filho do Homem é ser do sábado. E fechou a questão. A escolha dos 12, você percebeu aqui? Vamos lembrar de novo a pesca milagrosa. Nos outros evangelistas, primeiro Jesus escolhe os apóstolos, depois acontece a pesca. Aqui não. Lucas, primeiro acontece a pesca, depois Jesus escolhe os 12. E essa escolha dos 12, Lucas localiza aqui para dizer: primeiro os apóstolos viram o que Jesus fez, para depois eles serem escolhidos dizendo sim. Mas aqui, como eu disse, tem o sermão da planície, né? Mateus estava pregando para judeus, então Mateus tinha que falar: Jesus subiu no monte e ensinou tudo isso. Lucas está pregando para gregos, falando para gregos, então não importa falar de Moisés, nada disso. Por isso ele diz: descendo com eles, parou numa planície. E ali ele faz o sermão, né? O sermão que não é o da montanha, mas da planície. É o mesmo conteúdo, só que aqui é interessante. Aqui esse sermão da planície é um sermão que Lucas, ele apresenta as bem-aventuranças, mas apresenta também algumas maldições, assim, tipo assim: ai de vós se não fizer isso, ai de vós os ricos, ai de vós os que estáis fartos, ai de vós aqueles que gemem. Então, Lucas ele faz esse contraponto, as bem-aventuranças e o ai de vós, né? Ele faz essa questão. Vamos lá, vamos percorrer os versículos, que é muito interessante. Vamos ver, vamos lá. Vamos começar aqui com aquela questão das espigas. Lá. Muito bem, Lucas diz assim: em dia de sábado, Jesus atravessava uma das plantações, seus discípulos iam colhendo espigas, né? Debulhavam-nas na mão e comiam. Presta atenção. O original de Lucas não diz em um dia de sábado. O original de Lucas diz assim: num segundo sábado do primeiro mês. É assim. Num segundo sábado do primeiro mês, Jesus atravessava uma plantação e seus discípulos iam colhendo espigas. Opa! Por que os fariseus ficaram tão escandalizados? Porque era um sábado e porque era no primeiro mês. Peraí. O primeiro mês judaico presta atenção, o primeiro mês judaico é o mês da colheita. Isso mesmo. Então, o primeiro mês era o mês da colheita. E aí é o seguinte: era proibido comer os grãos da nova colheita antes deste primeiro mês. Era proibido. Era uma lei do Levítico. Levítico 23:14. Olha para você ver como que a gente tem que entender. Levítico 23:14. Vem cá para você ver aqui. Ó.
Levítico 23:14. Vê aqui comigo. Levítico 23:14. Não comereis nem pão, nem grão torrado, nem espigas frescas, até o dia em que levardes a oferta a vosso Deus. Essa é uma lei perpétua para os vossos descendentes em todos os lugares em que habitardes. O que acontecia? Então era assim, você plantou. Aí, na colheita, no primeiro mês, né? Ou seja, no segundo sábado do primeiro mês de colheita, no primeiro mês, que era o tempo da colheita, o que você fazia? Presta atenção. No segundo sábado do primeiro mês do ano, que ia começar a colheita, você pegava a primeira colheita e levava e consagrava ao Senhor. Consagrava ao Senhor. Oferecia no templo lá e consagrava ao Senhor. Ela não podia ser comida, ela precisava ser consagrada. Então, os fariseus ficam escandalizados porque era o segundo sábado do primeiro mês. Nesse dia, não se podia colher para comer. Nesse dia, tinha que colher para levar para consagrar ao Senhor. E aí eles ficam indignados com tudo isso. Fica indignado com tudo isso. Só que, peraí, Jesus, eu já expliquei para vocês, provavelmente, eles já tinham feito essa colheita ali. Eles já tinham colhido ali as primícias e levado para... Eles estavam fazendo uma respiga. Respiga é quando depois da colheita você pode pegar ali. Então, eles não estavam roubando, mas os fariseus, que eram acostumados a ver pecado em tudo, feito umas pessoas que a gente conhece até hoje, né? Ver pecado em tudo, olharam e falaram, tá vendo? Estão desrespeitando. Hoje é segundo sábado do primeiro mês e eles estão desrespeitando. Porque o segundo sábado do primeiro mês, você tem que fazer a colheita das primícias para levar e consagrar ao Senhor. Então é isso que eles ficam escandalizados. Mas não tem problema. Jesus usa essa situação para dizer, calma lá. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. É Senhor do segundo sábado. É Senhor do primeiro sábado. É Senhor do mês. É Senhor de tudo. Então, o que nós fazemos aqui é legítimo. E ainda dá uma justificativa. Jesus respondeu, acaso não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e deles comeu? Lembra desse episódio, né? Está no segundo livro de Samuel, capítulo 21. Davi fugindo, né? Ele entrou onde a arca estava e lá estavam os pães da proposição. Os pães da proposição só pode ser comido pelo sacerdote. Quando os pães são trocados, os sacerdotes comem. E Davi estava com fome. Ele falou, não, eu vou chegar e vou comer os pães. Né? E era só permitido aos sacerdotes. Davi não era sacerdote, ele comeu os pães da proposição junto com os seus companheiros. Porque naquele momento era necessário fazer. Então Jesus chega e fala, deixa eu te falar uma coisa, não venha querer colocar a lei sobre a pessoa. Se a pessoa está com fome, você não pode querer que a lei agora deixe a pessoa morrer. Né? Então você está percebendo que ali havia uma questão legal, segundo sábado do primeiro mês, não podia, os fariseus começaram a ver pecado naquilo. Provavelmente Jesus não estava fazendo nada, não estava descumprindo a lei, mas Jesus aproveita para dizer, o Filho do Homem é Senhor do sábado também. Vamos lá, no versículo 12 acontece uma coisa interessante. Jesus escolhe os apóstolos e ele faz questão de dizer que dentre os discípulos ele escolheu os apóstolos. Veja só. Versículo 12. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou a noite toda orando.
Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles que chamou de apóstolos. Olha que interessante, agora vamos lá. A escolha dos 12 é muito importante, muito importante. Por isso, Jesus passa a noite em oração. Então, Lucas faz questão de frisar que Jesus passou a noite toda em oração, porque o que ele ia fazer era muito importante. O que era muito importante? A escolha dos 12. Mas aqui no versículo 13, Lucas ressalta que os 12, olha que interessante, são escolhidos entre os discípulos. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles que chamou de apóstolos. Então, ele, dentre os discípulos, escolheu 12 que receberam o nome de apóstolo, isto é, enviado para uma mensagem. Então vamos fazer entender o que é discípulo e o que é apóstolo. Discípulo é todo aquele que se coloca aos pés do mestre e aprende do mestre, vive o que o mestre falou, vive na sua vida o que o mestre anunciou. Discípulo é aquele que ouve o evangelho e pratica na sua vida. Discípulo é aquele que ouve o conselho e a orientação do mestre e vai agir segundo aquilo que o mestre diz. Apóstolo é aquele que o mestre pegou e enviou para pregar o que ele prega. Então, o apóstolo é diferente do discípulo. Apóstolo significa enviado. Discípulo é aquele que ouve e pratica o que o mestre pediu. Apóstolo é aquele que o mestre enviou para pregar o que o próprio mestre fala. Então aqui é uma coisa muito séria. Dentre aquele porção, aquele montão de discípulos, Jesus escolhe 12 que vão ser apóstolos, isto é, enviados. Aqui eu quero fazer uma coisa, lembrar vocês. A palavra apóstolo, ela não é usada tantas vezes pelos evangelistas, não. Olha que interessante. Lucas usa essa palavra apóstolo 6 vezes. No evangelho todo, 6 vezes. Essa aqui é uma das vezes. 6 vezes. Para você ter uma ideia, Mateus e João usa a palavra apóstolo uma vez só. Mateus e João usa uma vez só. E Marcos usa somente 2 vezes a palavra apóstolo. Enviado. Interessante, né? A gente fala muito de apóstolo, mas não é uma palavra citada várias vezes. Lucas que usa mais, 6 vezes. Mateus e João usam uma vez e Marcos usa 2 vezes. Sabia? Muito bem, vamos lá. Aqui acontece uma coisa muito interessante, a questão do nome. Veja só, versículo 14. Quando ele escolhe os 12, Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu. Atenção, Jesus dá um novo nome a Simão e ele passa a ser chamado de Pedro. Para o pensamento bíblico, presta atenção nisso, para o pensamento bíblico, aquele que dá o nome a um homem assume o poder sobre ele. Está entendendo? É como o pai que, quando o filho nasce, ele dá o nome. O pai assume um poder sobre esse filho ao dar o nome. Olha que interessante. Então, Jesus é o único que Jesus dá um nome. Você vai ser chamado Pedro. Então Jesus tem um poder sobre Pedro e uma certa ligação com Pedro. Isso, uma certa ligação com Pedro. Jesus dá um nome a Pedro. Você vê, e ele passa a ter essa ascendência sobre Pedro. E olha que interessante, hein?
os quatro evangelistas relatam esta imposição do nome a Pedro. Os quatro falam disso, que Jesus deu o nome de Pedro para Simão. Muito bem, vem cá no versículo 16 para a gente tirar dúvida sobre o nome de Judas Tadeu. Falou dos 12 e tal. Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi traidor. Judas, irmão, aqui o Lucas fala ele de irmão de Tiago. Você sabe que algumas Bíblias veem Judas, filho de Tiago, mas Judas, filho de Tiago. Mas aí a questão de tradução é, na verdade, Judas, irmão de Tiago. É interessante lembrar que esse Judas, irmão de Tiago, precisou colocar esse adjetivo, irmão de Tiago, para diferenciar do Judas Iscariotes, que é o traidor. Vamos entender. O Judas, ele é chamado por cada evangelista aí com um nome. Mateus chama o Judas de Lebeu. Lembra? Quando a gente leu o evangelho de Mateus, o Mateus chama Judas Tadeu de Lebeu. Lebeu, né? O Marcos chama o Judas de Tadeu. Tadeu, tanto é que a gente usa o nome Judas Tadeu por causa de Marcos. Né? Por que isso? Porque a expressão Judas, irmão de Tiago, o nome Judas ali em grego, fica muito parecido com Tadeu, né? Tadeu. E olha aqui, deixa eu te falar, e esse Judas, irmão de Tiago, ou Judas, Tadeu, ou Judas, ele é mencionado em Atos capítulo 1, versículo 13, e mencionado também em João capítulo 14, versículo 22, tá bom? Entendeu? Então é o Judas Tadeu. Só que o Lucas, para diferenciar do Judas Iscariote, chama ele de Judas, irmão de Tiago. Como eu disse, Marcos já chama ele de Judas Tadeu. E o Mateus chama ele de Lebeu. Esses nomes que são dados, Lebeu, Tadeu, filho de Tiago, é tudo para afastar o nome de Judas, o Tadeu, do nome de Judas, o traidor. Tá bom? Vamos lá. No versículo 17, olha que interessante. Descendo com eles, parou numa planície. Aí se achava um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima, de Tiro, estudantal. Só quero chamar a atenção duas coisas para você. Primeiro, ele para numa planície para fazer o sermão que ele vai dar para todo mundo ali. Diferente de Mateus, que diz que foi numa montanha. Mas diz ali que estava um grande número de discípulos, né? E de uma multidão que veio da Judéia. Atenção, vamos lembrar que eu já expliquei para você, o Lucas, quando fala da Judéia, ele está falando aqui de toda a Palestina, viu? Não é só daquela região da Judéia lá, né? Depois nós temos Judéia, Galileia, né? Samaria, aquela coisa toda, né? Então, mas na cabeça de Lucas, Judéia é toda a Palestina. É a Galileia, é a Samaria, é a Judéia, é a Traconícia, é todo lugar, né? Então, é a Pérea, né? Para Lucas, é toda a Palestina, tá bom? E aqui o sermão acontece numa planície. E aí é como uma coisa interessante. Você vai ver aqui, ó, esse sermão acontecendo, ó, o sermão da planície, que tem um paralelo em Mateus 5, que lá é sermão da montanha, começa do 20 e vai até 49, até 49, até acabar. Muito bem, este conjunto de ensinamentos que vai do versículo 20 ao 49 corresponde ao sermão da montanha lá, Mateus capítulo 5, tá bom? Aqui, ele é bem mais curto que o sermão da montanha de Mateus. Lucas deve ter descartado da sua fonte os elementos
judaicos, muito judaicos, que não ia interessar aos seus leitores, que eram mais gregos. Então, muitas coisas próprias da cultura e também do jeito dos judeus foi descartado por Lucas, porque isso não interessaria aos seus leitores, que eram gregos. Então, por isso, o sermão do Lucas, ele é mais conciso, menor, mas ele continua bastante denso em conteúdo. Parece que um discurso dirigido mais para os discípulos do que para o povão todo. Dá a impressão que Lucas ensina como é ser um bom discípulo, como deve ser o bom discípulo, né? Interessante. Então, é mais ou menos uma orientação para aquele imensa maioria de pessoas, aquele povo todo lá. Então, Lucas, ele mais ou menos ensina, você quer ser um bom discípulo? Lucas, não é Jesus, não. Você quer ser um bom discípulo? Então, faça isso, 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 tá bom? E é interessante que as bem-aventuranças aqui de Lucas, elas são acompanhadas de ameaças. Tem as bem-aventuranças, bem-aventurado, bem-aventurado, mas tem as ameaças. Ai de vós ricos, ai de vós que estáis fartos, ai de vós que rides, né? Então é interessante. Deixa eu fazer só para você entender aqui, veja mais ou menos o esquema das bem-aventuranças de Lucas, veja só. Né? Nós temos do versículo 20 ao 26 as bem-aventuranças e as ameaças. Bem-aventuradas e ai de vós. Do 27 ao 35, nós temos o amor aos inimigos, que é uma coisa muito nova. Do versículo 43 ao 49, que aí termina o capítulo todo, nós temos a generosidade para com o próximo. Este é o esquema do evangelho, do sermão da planície de Lucas. E no versículo 21, preste atenção, veja só, a bem-aventurança. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Esta bem-aventurança aqui, ela é uma promessa que tem uma ressonância mais escatológica. Parece que Lucas apresenta as bem-aventuranças como algo que vai acontecer no fim dos tempos. Mateus já fala, bem-aventurado e tal, porque vocês vão viver assim, assim. Bem-aventurado você porque vai ser assim. O jeito de Lucas apresentar as bem-aventuranças de Jesus aqui é uma coisa mais escatológica, é tipo assim, se você, bem-aventurado, aqueles que agora têm fome, porque um dia todos serão saciados. Bem-aventurado aqueles que estão sofrendo, chorando, porque um dia todos vão alegrar. Então dá a impressão que é uma coisa mais escatológica, mais para o fim dos tempos, ou seja, mais para quando acontecer toda a volta do Filho do Homem, tudo isso, né? Então é mais escatológico, mas são bem-aventuranças de esperança. Agora vem comigo aqui no versículo 23, presta atenção. Ainda no sermão, né? Um sermão da planície, né? 23. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Era assim que os pais deles tratavam os profetas. Como que os pais deles tratavam o profeta? Ultrajando, né? Matando, né? O que na verdade está na cabeça do pessoal sobre essa perseguição dos profetas? Você já acompanhou comigo? Lembra lá no segundo livro de Macabeus, do capítulo 6 ao capítulo 7, a gente lê no segundo livro de Macabeus, conta a grande perseguição de Antíoco IV, né, contra os judeus, mas principalmente contra os profetas.
Essa perseguição se deu no ano 167 a.C., obviamente, né? No ano 167 a.C., Antíoco IV, que foi um perseguidor implacável dos judeus, perseguia, e ele tinha uma estratégia que era matar os profetas, porque assim, matando os profetas, ele tentava minar a religião. Então isso estava muito na cabeça do pessoal ainda, como os profetas foram tratados, né? Perseguidos, mortos. Então é uma alusão a essa perseguição de Antíoco IV contra os judeus, mas principalmente contra os profetas. Vamos ver aqui também uma coisa no versículo 24, que eu falei para você, mas eu queria retomar. Do versículo 24, 25, 26. Mas ai de vós ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens e tal. Aqui, eu tinha dito antes que nós tínhamos as bem-aventuranças mais maldições. Mas eu não posso dizer que são maldições. Não são maldições. Eu até retiro essa palavra. Não é maldição. São ameaças. Ameaças, na verdade, não são maldições, mas ameaças, e na verdade nem é por maldade, mas um apelo à conversão, Lucas não faz ameaças, você percebe, Lucas Lucas ele é o evangelista da misericórdia, então não tem ameaças com Lucas. Então quando ele faz ele descreve o sermão da montanha, que é o sermão da planície, fala assim, bem-aventurado esse, bem-aventurado aquele, mas acrescenta estas ameaças, que como eu diria para você, são mais apelos à conversão, como quem diz, bem-aventurados são aqueles mas se você não se converter, se você não for melhor, ai de vós ricos, ai de vós que estáis fartos, ai de vós que agora rides, né? Então são ameaças como apelos à conversão, Muito bem, uma outra coisa aqui interessante, da ideia jurídica, né? Olha que interessante. A partir do versículo 27, Jesus começa a descrever o amor aos inimigos, que é uma coisa completamente nova. Né? Durante muito tempo, as pessoas foram formadas na lei de talião. Se alguém lhe fez mal, você faça mal para essa pessoa. Se alguém lhe tratou, se alguém te feriu, também você deve ferir essa pessoa. Agora muda completamente tudo. Jesus manda amar os inimigos, rezar por aqueles que te injuriam. Rezar. Aqueles que falaram mal de você, aqueles que maltrataram você, reze por eles. E aqui tem uma coisa interessante, presta atenção. Versículo 32. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. Nesta sentença, nessa frase, tem algo muito profundo. A ideia jurídica de recompensa, antigamente, a ideia jurídica de recompensa era assim: você me fez o bem, eu vou te fazer o bem. Você me fez o mal, eu vou te fazer o mal. Ou então a ideia jurídica é assim: você me fez um favor, eu vou retribuir esse favor para você. Não. A ideia jurídica de recompensa agora, ela é substituída pela gratidão. Eu sou grato. Olha que bonito isso. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Não, ame todo mundo. Seja grato com todo mundo. Então tá entendendo? Olha a mudança de paradigma. A ideia jurídica de recompensa agora não é mais recompensa, é gratidão. Lucas faz questão de ressaltar esse pensamento de Jesus, tá bom? Vamos lá, no versículo 36, aqui uma coisa muito interessante. Olha que bonito. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Opa, olha aqui, presta atenção. Mateus tinha dito isso. Mas Mateus não usou a palavra misericordioso. Mateus usou a palavra
perfeito. Lá em Mateus, ele diz assim: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Mas Lucas, como eu disse, é o evangelista da misericórdia. E Lucas sabe que a perfeição, ela é impossível para nós, humanos. Que a perfeição só pertence a Deus. Então Lucas não usa o que Mateus usou, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Não, Lucas diz assim, sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Então Lucas, ele tem consciência da imperfeição do homem, mas ele sabe da capacidade do homem e da mulher de serem misericordiosos. Sede misericordioso como o vosso Pai é misericordioso. E para terminar, no versículo 38, tem uma coisa muito interessante aqui. Olha, lê comigo. Dai, quando fala para você dar, e vai ser, você vai receber muito mais. Quer ver? Ó? Dai e vos será dado. Será colocada em vosso regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, serei medidos vós também. Interessante, só duas coisas. Aqui, ó, será colocada em vosso regaço. A tradução literal é, será colocado na dobra do seu manto. Geralmente, quando as pessoas iam colocar ou colher alguma coisa ou receber de alguém, elas dobravam o manto aqui e a pessoa punha aqui. Então, por isso que Lucas usa a palavra regaço. Regaço é aqui, ó, né? Então, dobrava o manto aqui, dobrava a túnica aqui e colocava o que você ganhou, né? A farinha, né? O cereal, o trigo, né? Você colocava aqui no seu regaço. Tá, mas presta atenção no texto. Será colocada em vosso regaço medida boa. Espera aí. Cadê o sujeito? Quem vai colocar no vosso regaço medida boa? O sujeito aqui está oculto. Vamos lá nas aulinhas de português que você teve. Será colocada uma medida boa, recalcada no seu regaço. Quem colocará? Cadê o sujeito? Né? O sujeito aqui está oculto. Muito bem. Para nós que estudamos Bíblia, eu e você, nós temos que entender uma coisa. Na linguagem bíblica, quando existe um verbo impessoal, ou então quando o sujeito está oculto, essa ação pertence a Deus. Então aqui você vê, será colocado o verbo impessoal. Quem vai colocar? Cadê o sujeito? Então presta atenção, na Bíblia, quando o sujeito está oculto, quando o verbo é impessoal, essa ação pertence a quem? A Deus. Então, se você fizer tudo isso, se você for misericordioso, se você não julgar, se você não condenar, se você perdoar, o que vai acontecer? Deus vai colocar no vosso regaço uma medida boa, sacudida, cheia, transbordante. Tá bom? Então aqui, essa ação pertence a Deus. E só como curiosidade, para terminar aqui, agora termina mesmo, no versículo 42, aqui, ó. Aquela questão, tira a trave do teu olho para tirar o cisco do olho do irmão, tal, né? Porque, ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro é cisco, viu? Argueiro, na verdade, argueiro é uma partícula minúscula de qualquer coisa. Vamos lá. Quando tu não vês a trave do teu olho, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A palavra hipócrita é usada por Lucas. Lucas é grego, fala para grego. E a palavra hipócrita é uma palavra grega.
Essa palavra, ela só aparece agora mais em Lucas, capítulo 12, versículo 56, e depois mais para frente, capítulo 13, versículo 15. Os outros evangelistas não usam muito esta palavra, porque essa palavra hipócrita, que significa fingido, dissimulado, pertence ao mundo grego, tá certo? Essa palavra é a pessoa que se esconde por trás de uma máscara. Então isso é muito usado entre os gregos. Por isso que Lucas usa essa palavra, os outros evangelistas não a usam. Et crucem Domine fugit partes adversae, vite teledo et tribuda radicis Davide. Aleluia.